E antes de irmos para essa conversa sensacional, posso te falar sobre o meu livro? O Despertar para Sua Nova Evolução. É para você que deseja refletir sobre qual é a vida que você quer viver e como fazer para manifestá-la em uma realidade vibrante. Aqui eu passo conhecimento e instrumentos para você compreender como funciona a sua mente e quais são os conceitos e as práticas para você fluir com a vida. Se você se interessou, é só clicar no link que está na descrição. Muito bom, então vamos a mais uma conversa. E realmente eu gostaria que hoje fosse uma conversa, mais um debate mesmo, tá, gente? Porque realmente não tem resposta, só tem opiniões a respeito desse assunto, né? Eu estou lendo um livro do David Chalmers, que é esse cidadão aqui. Ele tem vários livros publicados. É um filósofo que fala bastante sobre o que é consciência, o que é realidade, né? E agora ele tem esse livro, Realidade Plus, né? E como o mundo virtual impacta as nossas vidas e vai impactar cada vez mais. E ele está falando a respeito de tecnofilosofia, ou seja, usar a tecnologia para a gente pensar sobre filosofia e usar a filosofia para pensar sobre tecnologia, né? E, de fato, esses avanços da tecnologia nos fazem repensar a maneira como nós vivemos, repensar o que é ser humano e repensar o que é realidade também, né? E ele tem uma tese central nesse livro aí que fala o seguinte: ele está defendendo isso, né? Ele está defendendo que a realidade virtual é uma realidade genuína. Mundos virtuais não são mundos de segunda classe ou inferiores. E podemos viver uma vida significativa em realidade virtual. Então, ele está defendendo esse argumento nesse livro aqui, tá? E eu não sei se vocês já experimentaram uma máscara de realidade virtual. Eu tenho, meu filho tem uma máscara de VR, um modelo do ano passado, né? Então é uma máscara ainda que não tem 4K, né? É uma boa definição, mas dá para perceber que ainda uma projeção ali. Mas quando você experimenta, você já sente que aquilo realmente é uma coisa envolvente. Você já sente que é algo diferente. Você percebe que ali está a semente de algo muito maior. Porque mesmo quando a resolução não é perfeita, a experiência é 360 graus e você se envolve. Você realmente esquece que está ali numa máscara, e você entende o quanto aquilo pode realmente te hipnotizar e te convencer que você está vivendo tudo aquilo ali. E cada vez mais estão lançando aparelhos mais avançados, né? Alguns meses atrás, a empresa Meta, né, do Facebook, do Mark Zuckerberg, fez uma entrevista com esse podcaster, Lex Fridman, e eles fizeram essa entrevista por realidade virtual, né? E para fazer essa entrevista, então, o Lex Fridman foi primeiro em um laboratório da Meta, onde ele foi basicamente escaneado, né? Então, escaneou o corpo dele, todo o rosto e tal, e o Zuckerberg fez a mesma coisa, né? E aí, esse escaneamento
foi subido, né? Foi colocado no software. E através da máscara, então, você tem todas as feições desse rosto que foi montado em laboratório, né? Agora, isso não vai precisar de um laboratório, né? Isso daí vai estar cada vez mais fácil da gente fazer, simplesmente a própria câmera da máscara vai escanear a gente, tá? E aqui eu vou tocar alguns pedacinhos só. Lighting change? Wow. Então aqui você tem à esquerda o podcaster numa cidade. À direita é o que o Mark Zuckerberg está vendo, né? Ou seja, tá no escuro, né? E aí com a mão esquerda ali, né, mexendo, ele está mudando a luz, né? And it doesn't feel awkward to be really close to you. No, it does. I moved you back a few feet before you got into the headset. You were like perto, right here. Longe, e o Mark I don't know if está em outra people cidade. can see this, but this is incredible. The realism here is just incredible. Where am I? Então, o que mais surpreende é que com as feições e você escutando a pessoa falando, o realismo é extremamente elevado. Você se convence que você está na frente da pessoa, né? E we're shrouded by darkness with ultra realistic face, and it just feels like we're in the same room. This is really the most incredible thing I've ever seen. And sorry to be in your personal space. I mean, eu falo, desculpa ter chegado perto demais. Então, é virtual, mas ele não chegou perto demais. Mas já começa a dar essa sensação, não, desculpa, invadir seu espaço, né? Porque você, de fato, começa a ter essa impressão de que você está na frente da pessoa, tá? E as pessoas que experimentam isso, realmente eles relatam. Isso aqui é a coisa mais impressionante que eu já experienciei. We have done jiu-jitsu before. Yeah, no, I was commenting to the team before that even that I feel like we've choked each other from further distances than it feels like we are right now. I mean, this is just really incredible. I don't know how to describe it with words. It really feels like we're in the same room. Yeah. It feels like the future. This is truly, truly incredible. I just wanted to take it in. I'm still getting used to it. It's like, it's you. It's really you. But you're not here with me, right? You're there wearing a headset, and I'm wearing a headset. It's really, really incredible. So what, can you describe what it takes currently for us to appear so full? Então, não há mais impedimento técnico para que a gente tenha esse tipo de comunicação extremamente realista, né? E é uma questão de custo, de volume, né, de produção, mas a gente já pode ver que tudo isso já é algo já estabelecido, né? Então, geralmente se fala no mundo da tecnologia de que o futuro já existe, ele só está mal distribuído. Então, o futuro é isso aqui, só que pouca gente tem acesso, né? Mas daqui a 10 anos, essas máscaras que hoje são pesadas, é difícil de usar, incomoda, tem bateria, né? Dura pouco. Tudo isso parece a primeira versão do celular, né? E daqui a pouco vai estar muito confortável de usar, vai estar mais barato, né? E vai estar todo mundo usando, né? E no começo do ano, a Apple lançou o Apple Vision Pro, né? E já é um avanço muito grande, principalmente para trabalhar. Você pode abrir várias janelas, né? Várias telas do tamanho que você quiser, né? E você enxerga todo o fundo com uma clareza muito boa, então você entende onde você está.
E você cria as janelas, pode ser uma mega tela do jeito que você quiser para trabalhar, né? Diga Isso lá, na Jean. perfeição para Não, gente. eu estava viajando aqui, na verdade, na indústria do entretenimento, por exemplo, né? Ah, hoje mesmo eu estava falando com um grande empresário e a gente estava falando que o Brasil, né, ele tem, por exemplo, uma Suíça e uma Bélgica com o poder aquisitivo da Suíça e Bélgica aqui dentro do Brasil, né? Então, essas academias de ginástica, as Bodytech da vida, imagina elas incorporarem isso no spinning, né? Você vai fazer spinning, aí você coloca se você quer competir com o cara do lado, né? Ou se você quer competir com alguém que esteja numa outra Bodytech em outro lugar, aí você escolhe qual é o pano de fundo, se você quer mountain bike, se você quer, né? Então isso é um negócio que pode valorizar a experiência, né? A ginástica pode ser muito mais lúdica, né? Uhum. E com isso valorizar e trazer ganho, né? Tanto para a pessoa que está fazendo essa ginástica num ambiente metaversico, né? Como para a própria academia que pode É. cobrar, sei lá, 10% a mais para quem quiser ter esse Tipo de tipo de serviço. experiência ou É. fidelizar o cara, né? Porque essa academia vai ter isso antes das outras, né? Isso é um exemplo de, É um mas também exemplo. mas também me ocorreu aqui essas montes de tela, né? Você fazer reunião com diversas, uma multinacional com diversas áreas do mundo, né? Com pessoas falando línguas locais e você já escuta o cara na sua língua, né? Uhum. Então isso facilita o negócio mundial, né? Você vai fazer uma reunião multipaís com um indiano, um russo, um americano, cada um falando no seu idioma com toda a propriedade, né, e defendendo a sua posição com toda a propriedade e o metaverso propiciando essa interação, né? Isso é algo fantástico. É. Quer fazer um comentário, Valdir? Não, eu me imaginei trabalhando com essas telas todas. Eu já fui pensando só em mim. É Amei. sensacional, é sensacional. Sensacional, era tudo que eu queria. Eu já É. trabalho com 3 telas, Eu né? estava pensando assim, puxa, será que eu compro mais um monitor? Mas daqui a pouco eu não precisa mais comprar um Não monitor. vai precisar mais. É melhor comprar uma dessas máscaras, né? É, E para a indústria do cinema também é sensacional, porque você pode ter, quer dizer, é uma ameaça para os cinemas, né? Porque você tem a tela do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, você tem essa experiência 3D. Então vai ter muito, assim, é muito real, sabe? Quando você tem um bicho vindo para cima, você não consegue não reagir, porque a sensação do 3D ela é muito forte, sabe? Imagina a indústria da hotelaria, né? Você vai reservar um hotel, sei lá das quantas, você anda no hotel virtualmente para escolher qual hotel você quer ir, né? E aí depois você faz a reserva, né? Ou você nem vai mais, né? tem isso também, né? Corre o risco. Exatamente, não vai mais. Porque já fica ali, né? Se bem que Porque a experiência física sempre vai ser insubstituível, né? É, Mas acho eu que vai ter os concordo com dois, você. né? Vai ter os dois, né? Porque Ah, você Não, acho que imagina, seria por legal. exemplo, eu quero visitar o Museu do Louvre, mas eu não tenho condições de pagar uma viagem para ir para lá, né? Mas então você paga o ingresso para andar pelo Louvre durante uma semana virtualmente. Sensacional, eu acho. Né? também acho. Não, isso é super legal. É Quer super fazer um legal. comentário, Lili? Não, eu queria dizer que, na verdade, essas coisas são fantásticas para certas experiências, né? Você vê, a própria pandemia mostrou, a gente deu aula online e tudo mais, e a gente depois fez uma série de análises na volta com a meninada não queria voltar, queria continuar lá, mas a gente percebeu que a interação pessoal e ela é ainda super importante para outras coisas. Eu não defendo aqui de jeito nenhum que a gente não deva, por exemplo, a aula
pode ser feita, é uma das coisas que você pode fazer usando essas novas tecnologias, porque você pode proporcionar até uma experiência muito maior, mais rica, do que uma aula expositiva qualquer. Mas o que é fundamental, na minha opinião, é que a interação ali, tete a tete, sabe? Você olhar no olho do outro, sentir a expressão e tudo mais. Eu não sei, talvez um dia a tecnologia chegue a uma coisa tão perfeita, mas sei lá, eu ainda Mas defendo. aqui, ó, quando você vê a pessoa falando aqui, você tem todas as expressões, ó. Se a pessoa sorrir, vai aparecer, Eu até sei, os porque isso trejeitos, sabe? Então, é uma coisa não assim que é daqui para é, cima, daqui para melhor, sabe? Então, é uma coisa. então, então a gente vai estar sempre criando interações desse tipo. Eu não sei, talvez eu não consiga expressar a minha desconfiança, mas existe alguma coisa em mim que ainda acha que ela pode suprir para uma série de coisas, mas não substituir totalmente. Pode Isso, ser. certamente. Provavelmente vai ser uma combinação, né? Aham, Vai aham. ter de Eu tudo, né? entendo que vai combinar também. É. Substituir eu acho muito difícil, mas esse mundo trouxe maiores facilidades, maior produtividade. Se você consegue, daí o problema, existe um único problema, né? A produtividade aumenta, daí em vez de você Você pegar, trabalha mais. você acaba trabalhando mais, você deveria pegar a produtividade, descansar e fazer coisas para você, você acaba trabalhando muito, muito, muito mais. Eu É, vivo isso. A gente é o muito ponto é que acessado, você está muito são disponível. ferramentas muito viciantes, né? Por Uhum. conta da comodidade e não só para trabalhar, eu diria, né? Porque eu experimentei um VR em que você tem a experiência de uma casa. Então você está numa sala, você tem uma visão maravilhosa, você tem uma lareira, você tem uma, sabe? E você fala, nossa, eu vou morar aqui. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é muito bonito, eu vou morar aqui. Não adianta, eu não quero mais ficar no meu quartinho aqui sem janela, olhando, né, o meu vizinho. Não, eu quero viver aqui. Nossa, eu estou nos Alpes Suíços, eu quero ficar aqui todo dia. Então, é muito atraente, sabe? E ele tem uma possibilidade de se tornar realmente quase que um monopólio na vida da gente. Então, se você faz uma análise da nossa, quanto tempo a gente olha o celular hoje em dia? Você pode criar sua própria Matrix. Você cria a sua própria Matrix, literalmente. Literalmente. O Yudi, que está solteiro, ele já está plugando a Ana de Armas como a assistente virtual dele. É aquela da Blade Runner. A da Blade Runner vai ser, é assistente virtual. Bom dia, Yudi. Quer que eu faça seu café? E sabe que outra coisa interessante é que a gente, antes da internet, a gente falava assim, tem um relacionamento à distância, né? Se a pessoa mora em cidades diferentes, fala, não, eu tenho um namoro à distância, só falo por telefone. Isso é um relacionamento virtual, vocês concordam? Porque não tem a presença física. Agora, esse relacionamento virtual, ele vai ganhar uma nova dimensão. Primeiro, você pode estar se relacionando com alguém e esse alguém, em vez de usar o seu próprio rosto, usa uma outra imagem. Olha isso. Esse é outro filme, Yudi. Esse é um filme de 30 anos atrás, que era o Arnold Schwarzenegger e a Sharon Stone, Vingador do Futuro. Eles colocam um óculos de realidade aumentada. Vamos fazer sexo. Vocês lembram disso? 30 anos atrás esse filme. Claro. Os dois colocam óculos, cada um na sua cadeira.
Aqui só tem a velharada, todo mundo vai lembrar. Exato, então. Aí, mais recentemente tem aquele Jumanji, né? Que você entra num videogame, né? Isso, o jogo, é. Então você pode sentir atração sexual por uma imagem virtual, mas mesmo sabendo que no físico a pessoa é bem diferente. Loucura. Isso Né? é uma loucura, mas pode acontecer. Pode sim. acontecer, pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer A é gente que não imaginaria isso. outra E coisa que pode tinha. acontecer é que esse relacionamento à distância virtual, você se atrai por um parceiro ou parceira muito bonita, mas essa pessoa não existe. É uma inteligência artificial com quem você está se relacionando, né? Isso Esse também é o já tá Blade Runner acontecendo. 2. Eu Isso também já sou- tem filme. Eu sou dorameira, adoro um dorama, né? Ah, E eu aí- também. Adoro. E aí tem um dorama chamado Olo, Meu Amor. E Maravilhoso. é maravilhoso o filme, tá vendo? Ó, nós duas aí, ó. É isso aí, É muito legal. Eu aconselho a Muito. assistirem, porque Muito. realmente ela se apaixona. É uma pessoa muito tímida, muito introvertida, né? Não quero contar muito, porque eu acho importante vocês assistirem. E aí Muito ela vai se apaixonar pelo Olo, né? Ele é virtual, ele Virtual, não né? existe. Ela coloca um óculos e ela mantém um relacionamento com o Olo. É maravilhoso o filme. É uma série, né? É muito legal. E aí, Então, mas realmente, aí, a deixa, eu primeira... queria só... Quando alguém conta, né? Você vai falar, você está de brincadeira que alguém vai ter relacionamento virtual. Mas, Sim. por exemplo, assistindo num dorama ou um filme onde você vê um ator, né, representando essa inteligência artificial, ou Scarlett Johansson, né, como já foi num filme, Isso. você entende como que a pessoa pode realmente se sentir atraído, pode realmente se apaixonar, né? É real. Tem uns serviços, né, de namoro, né, virtual, real, onde os depoimentos são, de certa maneira, chocantes, sabe? Do tipo, eu jamais vou conseguir, não me vejo nunca parando de conversar com ela ou desligando ela, né? Ó, É, meu é a primo história do quer Olo. saber qual que é o nome do dorama de novo. Olo, Meu Amor. Olo, meu amor. Netflix? É. Mas olha, é muito legal mesmo. Tudo Olha, isso. eu acho que dá para refletir muito. Ele Muito. traz muitas reflexões. Como outros doramas também, eu gosto dessas reflexões. É. Mas posso só fazer um comentário? E aí, a gente não entra na história. Eu fico, sempre que a gente começa a discutir essas coisas, eu fico pensando, né? Afinal de contas, o que é realidade? Uhum. Essa é a pergunta. O que é a realidade? Isso. Conta aí, Uti, o que é a realidade? Porque eu fico imaginando assim, você vive várias realidades, né? Você vai lá para aquele hotel maravilhoso e depois você volta para o seu quartinho. Mas como é que você se sente? Como é que você lida com isso? E a partir desse momento, o que passa a ser realidade para cada um de nós? Hoje já é assim, né? Você vive várias situações e você fala assim, nem vou comentar que o pessoal vai achar que eu estou doida, ou que eu estou doida. Por quê? São coisas que te trazem sensações, sentimentos. Afinal, o que é realidade? Uhum. É isso que eu queria... E eu acho que por isso que a gente entra inevitavelmente na filosofia, né? Exatamente. E eu acho que não dá para responder. Por exemplo, quando você pensa sobre realidade, vem uma pergunta já há muito tempo sendo discutida no mundo científico e da filosofia. Como é que você sabe que você não está vivendo dentro de uma simulação?
né? É. E você pode argumentar de diversas maneiras, mas você não consegue provar. É muito louco, porque você fica pensando, de fato não dá para provar, porque tudo que você pensa como argumento, a pessoa pode falar, mas isso faz parte da simulação. Faz parte da simulação, faz parte da simulação. Quer comentar, Jean? Quero, quando você falou, me remeteu, eu acho que eu vou dar um exemplo, tá? Mas na sequência eu vou dar um exemplo, mas acho que o que é realidade, para mim, é aquilo que remete realmente à sua essência. Por exemplo, eu há pouco tempo atrás, né, eu tinha um cargo global numa empresa, eu tinha uma sala de corner de vidro na Faria Lima, num lugar espetacular, um carro espetacular, tudo que não era realidade, porque não era meu. Eu sabia que eu estava naquele metaverso real, né? Mas era um metaverso, porque não pertencia a mim. E eu sempre usufruí tudo aquilo de maneira super consciente, para que, sabendo que um dia eu não teria aquilo, então o choque não foi um super choque quando eu deixei de ter essas coisas, porque eu tinha plena consciência que aquilo era, de alguma maneira, um metaverso real, né? Mas um metaverso, né? E que aquilo não remetia à minha essência de fato, e que de fato tinham e tem coisas que são muito mais importantes do que ter essa sala de vidro espetacular na Faria Lima, né? Então, Mas como é que isso você poderia... sabe que o que você está vivendo agora não é um metaverso? Então, a gente volta de novo à nossa essência, né? Um dos negócios que eu tô criando agora pode ser que me leve de novo para uma realidade aumentada, mas o Não, que mas importa agora. Esse também pode ser um Agora. metaverso, né? E tem uma fábula, né, do filósofo Zhuangzi, chinês, né, que diz o seguinte, que ele teve um sonho de que ele era uma borboleta. E era um sonho, né, que ele realmente ele esqueceu quem ele era e ele era uma borboleta. Não existia o Zhangzhou, ele só havia ele borboleta, né? E daqueles sonhos vívidos, sonhos que a pessoa perdeu toda a noção. Aí ele acordou, aí voltou a ser o Zhangzhou. Mas aí ele pensou assim, ele que sonhou que era borboleta, ou ele é uma borboleta sonhando que é o Zhangzhou? Pois é. Uau. Pois é, Ai, ai, ai. é isso mesmo. mas aí a gente volta para nossa essência, Yudi. Então, mas e se a essência for É, um programa? É, mas, por é exemplo, difícil. quando você entra num processo, sei lá, de viagem astral, né? Que você não é uma borboleta, para mim, eu nunca fui uma borboleta, mas aquilo eu sei que aquilo é realidade. Como é que você sabe? Você sabe também. E é tão realidade porque você sabe que quando você perdeu o corpo físico, existe aquela outra realidade, né? Então, aquilo é a essência, né? Então, talvez a borboleta seja a viagem astral dele naquele momento. É muito difícil da gente demonstrar, né? Não tem como alguém demonstrar isso. Porque, no fundo, a gente pode ser um cérebro que está mergulhado num banho químico cheio de eletrodos. Certo? Porque como o cérebro ele só percebe impulso elétrico, né? E o cérebro vive dentro do cérebro, e o cérebro é uma caixa preta escura, Tá.
A única coisa que o cérebro recebe são impulsos elétricos e a partir desses impulsos elétricos se interpreta aquilo que a gente chama de realidade, né? E então, teoricamente, pode haver uma máquina que simula todos os impulsos elétricos e que alimentam e que a gente acha que está vivendo, como se fosse no filme Matrix, né? E curioso também que esse David Chalmers, né, o filósofo, quando lançou Matrix, décadas atrás, ele ele contribuiu para o filme. Um dos textos dele estava no website do Matrix, né? Porque é a mesma discussão, né? Então, não tem como provar que não estamos vivendo uma simulação. Agora, isso daí vem de muito mais tempo, né? Porque essa história de que o que é real, ela A Caverna de Platão. tem a Caverna de Platão. Então, Caverna de Platão era aquela... Eu tenho uma foto aqui, deixa eu mostrar. Que... A foto foi feita no Midjourney. A ideia é que nós somos pessoas escravizadas aqui que só enxergam as sombras, né, de umas velas ou de uma fogueira, e a gente acha que essas sombras são a realidade, né? E até que um dia uma pessoa consegue fugir da caverna e percebe o mundo e fala, nossa, isso aqui que é a realidade. E aí ele volta para libertar as pessoas, né? Não, muito legal. Tem outra lenda, né? Que é da Índia, que fala da história de Narada conversando com Deus Vishnu, né? E Narada pergunta para Vishnu sobre Maya, né? Maya pode ser traduzido como ilusão. E ele fala assim, o que nós vivemos é Maya. Essa nossa vida é Maya. E que é o véu que encobre a realidade do universo. E aí Narada pergunta sobre Vishnu, pede para mostrar. Vishnu hesita, fala assim, isso é difícil de compreender, né? Mas fala assim, olha, ele insistiu tanto que fala assim, vai até o povoado e traz água para mim, né? E aí eu te explico. E aí Narada vai para o povoado, aí ele encontra o líder local, conheceu a belíssima filha do líder, né? E começou a se encantar pela filha do cara. Aí o pai convidou para passear, conversar, convenceu ele a passar a noite ali, né? Dormiu ali. E o pai foi falando, ele foi ficando, né? Envolveu ele, conheceu todo o povoado. Ele completamente esqueceu por que ele foi para lá, casou-se com a filha, né? Teve 2 filhos e assumiu a direção do povoado, tal. Aí chegou um dia que teve uma inundação, matou todo mundo, matou os filhos, a mulher, tal. E aí ele bateu com a cabeça num galho de árvore e perdeu a consciência. Aí acordou, estava lá o Vishnu. Falou, ô, meu querido, cadê minha água? Estou esperando há meia hora. É isso. E aí você pensa, puxa vida, é a nossa vida. A gente se envolve tanto nas narrativas, é como aquele filme que a gente esquece que está no filme, se emociona e etc, chora, etc. De repente, nossa, isso é um filme. Né? E então eu acho que tem essa possibilidade de que realmente tudo isso aqui é uma ilusão. Ô, Yudi, a realidade também pode ser alguma coisa que você acredita, né? Se você acredita, está na realidade.
É o que você bota na cabeça do seu filho, porra. Você tem potencial, você tem potencial. Agora, se chega um pai que fala, você não vale nada, meu. Daí o cara começa a acreditar que ele não vale nada, ele vai valer nada mesmo. Uhum. Eu acho que sim. Talvez uma outra maneira de O dizer. cara quer acreditar que a Terra é plana, o cara acredita. Não Uhum. tem outro jeito de mostrar. O cara, você mostra, não consegue convencer. É. E talvez uma maneira da gente avançar é pensar que essa palavra não é necessária. Não é necessário definir realidade. Eu Porque pensei que você estava falando que não era necessário convencer o... também não é Deixa ele necessário. pensar que Também não vive é. no Também não é mundo dele. necessário. Porque é uma ilusão. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Porque no fundo só existe aquilo que você vive. Né? É o que você vive, é o que você vive. A vida é o que você vive. Você chama de real, virtual, etc. Pode ser simplesmente uma classificação desnecessária. Mas eu acho interessante observar tudo isso, né? E também entender que essa palavra virtual, a gente vê as coisas novas e fala assim, nossa, isso é virtual, e fica julgando se é bom ou se é ruim, né? Mas tem um monte de coisa na nossa vida também que é a mesma categorização de virtual, né? Talvez uma das maiores delas é o dinheiro, né? Porque Oxe, é. você fala assim, mas o que é o dinheiro? O dinheiro é virtual. Hoje em dia, ainda mais. É um número numa tela de um computador. É, computador, é. Nem lastro não tem mais, né? Se todo mundo for no banco, não tem nem 10% do dinheiro de todo mundo lá, né? Então não é papel, não é nada, é virtual. Então a gente já vive num mundo virtual nesses termos, né? E eu acho que é muito interessante, então, a gente não ficar preso em definições. Simplesmente observar o que está acontecendo e curtir, né? Ver o que Exato. tem de bom e ver o que nos faz sofrer, aquilo que nos cria sofrimento, né? Mas o que é bom, seja ele um dorama, seja ele um cinema, seja uma máscara de VR, Um livro. vamos viver, né? É isso mesmo. Porque Até a nossa casa é virtual, né? Imagina se colocar antes da Revolução Cubana. é, O cara nunca imaginou que ia perder a casa. No dia seguinte tinha um monte de gente lá na sua casa que você nem conhecia e você perdeu o direito de propriedade. então, assim, nada é permanente e o que a gente chama de real provavelmente não é real, né? Não é real. Mas eu acho que no futuro vai ter gente fazendo dívida, financiamento para comprar uma casa virtual. Ah, não duvido. E sofrendo porque não está conseguindo pagar a casa virtual. Não duvido. Vai ter Já foi gente, vendida, né? É Louis Vuitton, bolsa. vai ter gente pegando dinheiro emprestado para comprar uma roupa virtual, para ir numa festa no metaverso. Isso vai acontecer. Vai ter gente desempregada de um emprego no metaverso, sofrendo porque não consegue um emprego no metaverso. Então, essa questão, ela vai permear a nossa vida e são apenas camadas e papéis, cenários diferentes de diversos teatros. Você vai saindo de um palco, vai para outro palco, vai para outro palco. Então, assim, Jean, você estava num palco lá no seu escritório, mas agora você está num outro palco também. Exato. São vários Exato. palcos, né? E eu acho que
eu brinquei com você, né, Jean? Você falou da essência, mas eu acho que tem isso mesmo, né, da gente observar todos os nossos papéis, inclusive esse que a gente chama de eu. Esse que você chama de Jean-Louis, esse que chama de Ricardo, de Lilian, de Elaine, de Valdívia, né? São papéis também que você tem que observar. E aí você vai falar, nossa, eu estou aqui no papel de Rogério Yudi, que é pai. Esse é um papel. Agora eu estou no papel de executivo. É outro papel. Isso mesmo. E você vai ter pessoas com outros papéis e outros cenários que você pode viver de uma maneira ampla. Então você pode ter uma identidade digital ou várias identidades digitais que não tem nada a ver com o seu eu físico. Verdade. Você pode ser mulher, pode ser homem, pode ser criança, pode ser idoso. Entendi. Né? E você vai ter pessoas, isso vai ter de monte, entrando em conflito a respeito de quem elas são. Já não sei mais se eu sou esse eu físico ou mais o eu virtual. Né? E o melhor que a gente pode fazer agora é compreender que a gente não é nenhum dos dois. Porque a gente não sofre. É só mais um papel. É só mais um papel. A gente está falando, isso já está acontecendo, certo? Já está acontecendo. Então, essa questão do sofrimento, ela deriva dessa questão de ignorância a respeito de quem nós realmente somos. Né? E à medida que você está super identificado com esse que você chama de eu, né, com seu nome, sua profissão, etc., você vai entrar em conflito quando lá no mundo virtual você começar a se identificar com essa nova imagem. Aí começar a sofrer. Aí você entra na tal crise de identidade virtual, porque você gosta mais daquela identidade virtual do que a real. E aí você fala, não sei mais quem eu sou. Mas, no fundo, você não sabe quem você é agora, no físico. Exatamente. Então, a origem está aí. E a gente vai entrar num mundo de caos com esses avanços tecnológicos por conta dessa ignorância. Né? Que já Buda dizia, né? A verdadeira ignorância é você não saber quem você é. Esse é o mal da humanidade, né? E esse que a gente chama de eu estou definindo esse ego, né, como a mente que pensa e o corpo que sente, né? Ele permeia a nossa vida de tal maneira que é muito difícil da gente falar assim, eu não sou isso. Tá? A gente conclui que eu sou isso que eu penso, mas será que eu sou isso que eu penso? Ou o pensamento é fruto desse programa que eu ganhei, que foi elaborado ao longo da minha vida inteira? Quando você pensa assim, mulher é tudo assim, ou homem é tudo assim, esse pensamento é seu? Ou você escutou isso? Você repete, né? Né? Homem é tudo igual. Homem é tudo igual. Você não inventou essa frase. Você escutou. E você acha que você que está pensando. Eu que estou pensando isso. Não, observa. Você escutou isso. Isso está programado lá no fundo, nas suas crenças. Então isso não é você. Homem é que nem biscoito, vai 1 e vem 18. Todos os ditados você escutou de alguém, né? Todas essas frases feitas, tudo isso está dentro da gente.
Tá lá. E aí você fala assim, mas eu sou eu que estou pensando isso. Desperta. Observa que isso daí é um programa. Todas as crenças, todos os valores, sejam eles positivos ou negativos, você recebeu. Nossa. E foi programado. Mas se parou é porque algum motivo teve. Se ele tem aqui tão forte dentro de mim, é porque teve alguma coisa que fez sentido, talvez. Né? Não sei. Mas então vamos supor assim, que você pega o seu computador e você grava um arquivo lá, no seu computador. Aí passa 10 anos e você toca o mesmo arquivo. Aí você vai concluir que, nossa, deve ser uma coisa muito importante, porque está 10 anos aqui e ainda está gravado. Aí você vê que você fala assim, quanto tempo que eu não limpo isso? O que é isso? Joga fora, é um tal de jogar fora, e olha que então, a limpeza vem todo ano, e você vê que não... O que a gente tem que compreender é o seguinte, o que a gente recebe até os 7 anos de idade, ele é gravado sem julgamento de se é certo ou se é errado, se é bom ou é ruim. A gente está naquela frequência de simplesmente gravar e aceitar. Tá? Então, o que você escuta na sua infância está gravado ali. Você tem que estar consciente que está gravado. Não é necessariamente bom ou ruim, mas está gravado. Tem muita coisa que é boa, mas não é você. Foi gravado. Esse que é o salto. O que é transcender? É você perceber que você não é isso e você saiu e foi para um novo patamar de percepção. Tá? É entender isso. É isso que Buda e todos os filósofos ensinam. É você transcender, e para isso a gente tem que estar sempre observando pensamento e emoção. Tá? E aí, cada vez mais você vai entendendo que você não tem controle de nada. Você não controla o que você pensa, você não controla o que você sente, você não controla o seu corpo. Né? E você tem que... É mais ou menos como ajustar as velas, assim, para ir para mais ou menos a direção que você deseja. Mas você não é o barco. Você não é as velas. Você está lá, né, tentando ter uma bela experiência. Agora, o fato de você desidentificar dessa identidade faz, então, com que você perceba que esse eu não é real. Então, assim, quando você fala da realidade, isso aqui não é real. Mas nem isso que você chama de eu é real. Tudo faz parte da ilusão, tudo faz parte do Maya. Não quer dizer que não possa ser prazeroso, não quer dizer que possa ser sensacional. Aliás, é sensacional. Se for realmente uma simulação, assim, é fantástico. Quem que criou essa simulação, né? Sensacional, assim, não tem problema. Mas ter essa consciência. Tá? E eu já falei algumas vezes, eu vou repetir, né, Lilian? É bom repetir, né, os conceitos. Sempre. De que tem um filósofo, meditador muito experiente, chamado Shinzen Yang. Shinzen Yang é americano, né, mas mudou de nome. E ele fala muito... ele dá um exemplo muito interessante, né, porque ele fala, existe a mente que pensa e o corpo que sente. Então, a mente que pensa, você imagina que é uma fita vermelha e o corpo que sente é uma fita branca. Só que você olhando de longe, parece que é uma fita rosa. Eu sou uma fita rosa. E esse que você chama de eu, você fica, eu sou essa fita rosa. Só que quando você chega perto, aí você vê, não tem esse eu, não tem fita rosa, só tem uma fita vermelha e uma fita branca.
o corpo que sente, a mente que pensa. Aí dissolve, não existe esse eu, né? Aí você percebe que tem alguém observando. Quem que chegou perto para observar? Essa mente que pensa e o corpo que sente. Ah, tem alguém observando. Interessante, né? Esse é o primeiro despertar. Só que aí depois você vai pensando assim, mas quem que é esse? Eu consigo observar esse que está observando. Quem é esse que observa esse que está observando? E é muito impressionante, porque Buda foi nisso, né? E quem é esse que observa esse que observa que está observando? Desde que ele era um príncipe, ele foi assim, né? E ele é impressionante, né? Ele era um cientista da mente, né? E saber, então, vamos entender que dentro dessas ilusões e mundos virtuais e tudo mais, pode ser que não haja propósito nenhum para nada disso. Mas seria muito desperdício. né? E uma das linhas que eu acho muito coerentes, tem muita força, é de que tudo isso é feito para que nós possamos evoluir. Tudo isso é feito para a gente evoluir. É como se fosse essa escola para a gente se exercitar e se tornar cada vez melhor. Talvez nem seja como ser humano, mas como ser. Tornar-se um melhor ser a cada dia. Pode ser que seja isso. E pode não ser. Mas é aquilo que o meu primo falou, né? Você decide o que é o real. E você decide como você quer viver também. Né? Agora, tem essas indicações. Pode acatar ou não. Tá? Então, no fundo, quando a gente fala da tecnologia, fala dos avanços, são ferramentas para você viver do modo como você quer viver. Então, no fundo, essa é a pergunta. Se você quer viver como uma pessoa ética, seja ético no mundo físico e no mundo virtual. Não tem diferença. Viva como você quer viver. Agora, vai ter gente que fala assim, não, eu sou ético aqui porque tem gente me olhando, mas lá no mundo virtual eu vou ter outra identidade e lá eu vou fazer um monte de sacanagem. Certo? Vai criar essa separação, certo? Que não é nada saudável. Mas cada um vai fazer do jeito que quiser. Vai acontecer. Vai acontecer. Tá bom? É isso aí. Bela discussão, né, gente? Sem fim. Para quem quiser, pode ficar aqui, a gente vai fazer a meditação. Vamos encerrando a conversa, o debate aqui. E para quem está assistindo, deixe seu comentário aí no YouTube. E essa é uma conversa que a gente vai ter, espero, várias vezes daqui para frente e que só vai melhorando de qualidade, né?